Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre introdução ao Haskell, uma linguagem do paradigma funcional. E nessa videoaula nós vamos apenas resolver alguns exercícios, que envolvem o que a gente aprendeu nessas duas últimas videoaulas aí, que são as funções de alta ordem. E o primeiro exercício diz o seguinte, ó: usando funções de alta ordem, crie uma função ou um comando direto, no prompt que receba uma lista de strings e retorne uma lista com o tamanho de cada string da lista de entrada. Ok, então vamos criar aqui uma função, depois a gente pode até fazer em prompt também, ó. Eu vou chamar de exercício 1, em que nós vamos receber uma lista. E como que a gente pode resolver isso aqui então? Então, como eu vou ter que trabalhar em cima de todos os elementos da lista, então eu vou trabalhar no seguinte sentido: eu vou receber uma lista de strings, eu vou transformar cada elemento dessa lista, que é uma string, eu vou transformar ela no tamanho. Então, se eu vou transformar todos os elementos, eu vou usar o map. Então, eu vou usar o map. E olha só que interessante. Como que a gente sabe o tamanho da lista? A gente já tem uma função, ó, que é o length. Olha só que interessante. A gente vai passar a lista como segundo parâmetro aqui, ó. Gente, simples assim, Quando eu digo que o paradigma funcional ele tem uma facilidade de escrita grande, olha para vocês verem. Então, com poucas palavras a gente vai conseguir resolver esse problema. Vou salvar aqui, vamos compilar ele para ver se não tem nenhum erro. Load. Ok, então a gente chamou de exercício 1. Onde eu vou passar então aqui, ó, duas listas de strings, Então vamos fazer isso aqui, ó. Ok, na hora que eu der um enter, olha para você ver, nós temos então uma lista resultante, com a quantidade de caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho, Então 7, 7 e 1, ok? Então resolvemos isso aqui. E se eu quisesse fazer isso já no prompt, era só você pegar isso aqui, ó, e já fazer direto aqui no prompt, ó. O que você passaria aqui? Vamos passar uma lista aqui, ó. Ok, enter. Então nós temos uma lista de strings e a gente conseguiu contar, ó, cada um das strings lá da lista, 5 e 0. Ok? Resolvemos então o primeiro exercício. O segundo exercício também é muito simples. A gente precisa fazer o seguinte: cria uma função de alta ordem, ou seja, uma função que vai receber outra função, chamada getList. Então a gente já tem até o nome aqui, ó, getList, a qual recebe uma função de filtragem e uma lista. O objetivo é retornar a lista de acordo com a filtragem. Na verdade, a gente está fazendo uma casca, um nome mais bonitinho aí para aquele filter que a gente já conhece. Então eu vou ter uma função que eu vou chamar de func, vou ter a lista. O que essa função faz? GetList, onde que a gente vai aplicar. A gente vai ter o filter, onde que a gente vai aplicar a função no que? Nessa lista. Então nós estamos, em vez de usar isso aqui, eu estou criando um outro nome, para essa função filter, tá? Então, ok, a gente pode vir aqui e dar um reload e podemos usar essa função aí. Então, getList. Então nós vamos pegar aqui os números que forem maior do que 5, de uma lista. Ok. Então nós temos aí os elementos maiores do que 5, 6, 7, 8 e 9. Pô, incrível esse paradigma e essa linguagem, Muito fácil programar dessa forma. Bom, o próximo exercício, na verdade, ela é uma sequência de passos que a gente tem que ir resolvendo aqui. Então vamos um por um. Então siga os passos. Implementar uma função que calcula o sucessor de um número inteiro.
usando expressões lambda. Né? Então, vamos pegar aqui, vamos criar a função sucessor. Eu vou ter que utilizar expressões lambda. Então, a gente já aprendeu como é que faz isso. Ó. Parênteses, né? Então, a gente usa a barra aqui. E a gente vai ter um parâmetro de entrada e a gente tem os arrow functions, né? A gente colocou uma setinha aqui. Qual que é o sucessor? O sucessor é simplesmente somar, ó, x mais 1. Tá? Então, fizemos o que o exercício pediu aí. Implementar a função utilizando expressões lambda. Ok. Dá um reload. Vamos chamar aqui, ó, sucessor de 109. A gente tem, então, o valor de 110. Ok, vamos seguir, né? Vamos ver o que mais que ele pede. Ó. Defina uma função duas vezes, suc, tá? Vou pôr assim, ó, suc, né, de sucessor, porque eu acho que a gente já tem essa função duas vezes, para aplicar uma função nela mesmo. Ah, tá, aqui ele deixou genérico, né? Na verdade, é qualquer função, né? Então, vou deixar duas vezes mesmo aqui, ó. Então, vamos criar a função, ó, duas vezes, em que a gente vai aplicar duas vezes alguma função. Então, a função eu vou chamar de f. Né? E essa função, vamos supor que ela passa um valor, né? E ela vai retornar um outro valor. Tá? Então, essa aqui que é a ideia da nossa função. Então, tá. Então, como é que a gente faz isso? Ó, então, eu tenho a função, que se eu fosse aplicar ela uma vez, seria assim. Não é isso? Mas como a gente vai aplicar duas vezes, ó, então eu vou colocar um outro f aqui e o retorno dela, né, vai ser aplicado mais uma vez aqui. Ó. Então chamamos isso aqui de duas vezes. Vamos dar um reload. Ó, tá falando que deu um erro aqui. E a gente pode ver que teve uma duplicidade de nomes, tá? Então a gente tem que arrumar isso aqui. Ok? E como que a gente arruma isso? Vamos trocar o nome aqui, duas vezes, versão 2. Ok, salvei. Vamos para o reload. Indefinível variável x. Porque eu usei um x aqui, né? Não sei de onde que eu tirei isso, ó. Salvei. Ok, agora finalmente. Creio que vai funcionar. Beleza. Ó, duas vezes na versão 2, onde eu vou passar essa função que eu acabei de criar, ó, sucessor. Vamos passar o mesmo nome, ó, 109. Então a gente vai ter que ter o quê? 111, né? Porque aplicou uma vez, deu 110, aplicou de novo, deu 111. Ok. A letra C, ela é um pouco mais trabalhosa. Ela diz o seguinte, ó, construir uma função para mapear a aplicação das funções sucessor e duas vezes, que a gente criou anteriormente, tá? Então, o que é mapear? A gente usa o map, né? Então, a gente vai mapear, a gente vai pegar cada elemento de uma lista. Então, olha só, construir uma função para mapear a aplicação de sucessor e duas vezes sobre uma lista, ok, de inteiros. Então, a gente vai fazer isso. Só que, olha só, o exercício não acaba por aí. Ele diz o seguinte, ó, faça isso de forma recursiva, com compreensão, né, de lista e com a função de alta ordem. Tá? Bom, então como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, né? Vamos criar um por um aqui. Ó. Vamos fazer a função de mapear. Né? O que é mapear? A gente já aprendeu isso nos slides lá atrás, né? Em outras aulas, lá, em outras videoaulas. Então, vou chamar de mapear, vou colocar, né, a versão 1 aqui. E essa mapear, o que ela vai fazer? Ela vai receber uma função, vamos tipar isso aqui para a gente treinar. Ó. Que eu vou ter um valor A e vai sair um B. Tá? Então, essa função vai trabalhar em cima de um valor A, né, e vai transformar ele num valor B. Que é o que a gente vai ter também? A gente vai ter uma lista, que vão ter os valores de A, e o retorno vai ser uma lista com os valores transformados, né, que a gente está chamando de B aqui. Ó. Pronto. Agora a gente tem que trabalhar em cima de cada elemento. Né? Então, a gente vai ter uma função, e a gente, como é recursão, a gente pensa no caso básico. Nós vamos percorrer uma lista até quando? Né? Até quando essa lista estiver vazia. Se essa lista estiver vazia, eu vou retornar uma lista vazia. Simples assim. Né? Ok, agora vamos para o nosso caso recursivo. Então, eu vou ter que o nosso mapear, eu vou passar a função também, só que aqui eu vou ter que dividir, né? Porque eu quero acessar cada elemento da lista. Então, eu vou dividir ele aqui em cabeça e cauda. Ó.
né? E vou aplicar a função que foi passada como parâmetro. Vou aplicar na cabeça da lista, ok? E vou juntar ela com o que, né? Esses dois pontos. Com o que a recursão me trouxer aqui de presente, ó. Então, beleza. Só que sem a cabeça, né? Então, estou passando só a cauda. Acabei de fazer, né, um mapeamento aqui de cada elemento para aplicar essa função que está passando como parâmetro. Então, essa aqui foi a primeira forma de resolver, usando recursão. Pô, como é que eu posso fazer um mapear aqui, ó? Numa segunda opção, né, que eu falei que é para a gente usar a compreensão de lista, né? Então, olha o tanto que fica mais fácil. Eu vou passar uma função e vou passar uma lista. Vou chamar ela de lista. Aí, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos acessar cada elemento. Vamos chamar esse elemento de x. Como é que a gente percorre usando a compreensão de lista? Vocês lembram os geradores? Ó, então, os geradores, eu vou ter um x em que eu vou percorrer essa lista. Só que eu ainda não apliquei, né, a função. Como é que eu aplico a função? Simplesmente chegando aqui, ó, né, e aplicando a função. A gente pode até colocar um parênteses aqui para, né, evitar possíveis erros. Ó, acabei de criar essa função aqui. Tá? Vamos testar, né? Ó, salvei. Ok? Então vamos pegar aqui essa mapear. Vou dar um reload. Ok? Vou pegar o mapear na versão 1, onde a gente tem que passar uma função. Vamos passar a função de sucessor. Vamos passar uma lista aqui, ó. Beleza, a gente tem os sucessores. Agora vamos mapear, né, agora com a função 2. Ó. Funcionou da mesma forma. O que está faltando agora? Utilizar, né, só funções de alta ordem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o mapear. Pegar o cabeçalho aqui. Ó. Vamos chamar, né, que seja a versão 3 aqui. Então, eu estou passando a função, passando a lista. Cara, como é que a gente faz isso agora? Usando o map. O map, quais são os parâmetros do map? São a função e a lista. Nossa, tá vendo, né? O que era a ideia desse exercício? Era a gente justamente, né, ver aqui o grau de dificuldade para a gente usar cada conceito aqui, ó, usar a recursão, usar a compreensão de lista, né, utilizar aqui funções de alta ordem, já o map para a gente, tá? Vamos ver se funcionou, né? Reload. Beleza, sem erro. Vamos chamar a função 3, tem que dar o mesmo resultado, né? Deixa eu ver se eu... Mapear 3. F lista. Parece que está certo. Bom, aqui é porque eu não. Um pequeno erro aqui, né? Eu esqueci de salvar o arquivo, né? Então, Ctrl S aqui, salvei. Agora eu vou dar o reload novamente. Beleza, agora eu posso chamar, ó. Funcionou da mesma forma que a gente queria. Mas o que o exercício pede? Ele pede para a gente aplicar tanto duas vezes quanto o sucessor, né? Nesse mapeamento aqui. Ok, então o que a gente pode fazer? Ó, a gente pode, na hora que a gente for utilizar aqui, a gente pode passar aqui, ó, o duas vezes. A gente tinha criado a versão 2, não era isso? Duas vezes. Bom, na hora que eu dei o E, o que aconteceu? Ele está achando aqui, ó. Vamos ver aqui. O que pode ser? Vou ampliar aqui a tela para vocês verem. O que ele está achando é que eu estou tentando usar a função mapear, ou na verdade duas vezes aqui, não, mapear com 3 parâmetros, né? Então não é isso que a gente quer. Pô, como é que a gente poderia resolver isso? Será que se a gente fizer isso aqui, ó, resolve? Olha para vocês verem o que vai acontecer. Também não resolve. Bom, e se a gente chegar aqui, ó, e colocar um outro parênteses aqui, ó. Será que resolve? Também não resolve. Sabe o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu vou aplicar então aqui, vou tirar esses parênteses e vou usar daqui, ó. Agora a gente conseguiu resolver. Então, ou seja, a gente teve aqui a solução parcial, né? Então, o que isso aqui me retornou? Foi entrada para isso aqui, né, para essa outra função, para aí sim eu conseguir resolver o problema. Tá? Então, interessante aí que também a gente praticou essa aplicação de funções parciais aí também. Tá?
Né? Por quê? Porque o primeiro parâmetro, né, a função, então na verdade aqui eu estou passando duas funções para serem aplicadas. Olha que interessante, né? Olha o poder que o paradigma funcional nos dá aqui para a gente passar, né, funções como parâmetro, ok? E a letra D ó, pede justamente para a gente usar essas funções aí que a gente acabou de criar, né? Pede dois exemplos aí, mas eu acho que já ficou claro aí como que a gente usa, né, as funções, ok? Sem grandes dificuldades, né? Não sei essa última aí, em que a gente tem que ter essa sacadinha de que o primeiro parâmetro são a função, então a gente pode passar, né, as duas funções, né, a aplicação das duas funções como um parâmetro só. Bom, vamos para mais um exemplo, né? E o exemplo 4 diz o seguinte, ó, usando o conceito de Curry, né, que é aquela aplicação de funções parciais, e a função abaixo, né, cria uma função chamada incrementa, a qual incrementa o valor passado como parâmetro em 1. Vou quebrar umas linhas aqui para ficar mais visível. Beleza. Vamos ler de novo. Então, ó, usando o conceito de Curry, né, e a função abaixo, que é essa função de soma, que a gente já tem, eu deixei ela em comentário aqui, porque a gente já tem ela lá em cima criada. Tá? Cria uma função chamada incrementa. Então, a gente vai criar uma função incrementa, a qual irá incrementar o valor passado como parâmetro em 1. Né? Então, a ideia aqui é só para a gente praticar um pouco o uso desse conceito de aplicações, de a gente aplicar funções de forma parcial, né? Então, o que é a ideia? Eu vou chegar aqui, ó, vamos tipar, né, esse incrementa, que a gente vai ter um inteiro, e a gente vai sair com um inteiro. Tá? O exercício pede que a gente use essa função de soma. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia vai ser simplesmente isso aqui, ó, soma, e a gente vai ter o valor de 1. Né? Então, esse valor que falta aqui, né, ele vai ser dado para a gente na hora que a gente for utilizar a função aqui. Ó, tá? Então, a aplicação parcial da função, né, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Dá um reload, então incrementa, né, vou passar o valor de 3. Ó. Então, a gente chamou o valor de soma aí, né, já informando um dos parâmetros, que é o 1. Beleza, esse era mais um exercício aí. Vamos ver o próximo aí pra gente ver como é que é. Bom, o próximo exercício, na verdade, é o quinto. Ó, ele diz o seguinte: utilizando o map, né, crie funções que convertam os valores da esquerda nos da direita. Então, vamos quebrar essa linha aqui também. Os valores da esquerda nos que estão na direita. Tá? Então a gente tem que pensar alguma coisa seguinte, ó, eu tenho essa lista, como que será que eu chego nessa lista aqui? Tá? Então ó, tem um valor 0, né, tem 0.0, ou seja, converteu, né, de inteiro para mim aqui, tem um float. Tá, é a primeira dica. Ó, eu tinha um valor 1, agora tem 1.0. Eu tenho um valor 4, saiu 2. Eu tenho um valor 9, saiu 3. Pô, o que eu posso pensar aqui? Eu estou achando que a aplicação disso aqui é o quê? É aquela função de raiz quadrada em todos os elementos aqui, né? Então, até a dica foi o float, né? Porque essa função justamente ela me dá um float. Tá? Então, como é que eu poderia fazer isso aqui? A gente pode simplesmente dar um map com a função sqrt, né, passando essa lista aqui de inteiros. Ó. Então a gente tem o 0, o 1, o 2 e o 3. Na hora que eu der um Enter, ó, é isso mesmo? 0, 1, mentira, né? 0, 1, 4, 9, né? Beleza. Agora sim eu tenho exatamente os valores que eu queria. Vendo? Então a brincadeira aqui é essa, né? Descobrir como é que a gente chega nesses números aqui. Ó. Bom, vamos pegar a segunda. Isso aqui é uma string, então uma string na verdade é uma lista de char, né? Vocês estão lembrados? E o char a gente sabe que são na verdade números inteiros, né? São caracteres, né? Mas por trás deles a gente tem um número inteiro que representa eles.
Então, se a gente pensar aqui, ó, se a gente entrar com cada letra dessa aqui, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que essa aqui é sempre a próxima letra. Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode aplicar um map e para cada elemento aqui a gente vai usar aquela função sucessor, por exemplo, somar mais um para a gente pegar, né, a próxima letra. Então, vamos fazer um map. A gente tem uma função que faz a mesma coisa do sucessor, que chama suc, tá? Que é justamente pegar o sucessor de um número inteiro. E aí a gente vai passar uma string aqui, ó, que é o que a gente tem no exercício. Qual que é o exercício? É isso? Deixa eu ver. Isso mesmo. Ok. Vou dar um Enter. Ó, e a gente tem exatamente IBM, exatamente o que a gente queria ter. Né? E o próximo exercício, olha só, eu tenho bom dia turma. O que está me retornando? Uma string, né? Uma string aqui que pensa com B, D e T. O que é o B? Bom, o B deve ser primeiro, ó, D e T. Então a gente está pegando a cabeça de cada lista. Né? Então como é que a gente resolve isso? A gente pega aqui, ó, map, né? A gente tem aquela função lá do head e a gente passa exatamente lá, né, o que o exercício nos deu. Então seria o que? Seria bom dia turma. Ó, na hora que eu der o enter, beleza, a gente tem um BDT. Era isso que é o que o exercício pediu? Ok, certinho. Agora para o último, né? O último, ó, eu tenho uma string de strings aqui, ó, eu tenho uma lista de strings, né? E a gente tem aqui, ó, 6, 2 e 10. Esse é fácil, né? Aqui, ó, é o tamanho de cada string, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui faltou até o I, né? Ciência. Vamos colocar aqui, né? Beleza, aqui vai mudar esse valor, né? Então a gente vai ter 7 aqui no exercício. Beleza, o que eu vou fazer? Vou salvar, né, isso aqui, só para a gente ter salvo. Vamos lá resolver esse exercício. Então vamos digitar aqui, né? Ciência da computação. O que a gente precisa? A gente precisa do tamanho, né, de cada um. Então, ó, a gente tem o length aqui, ó. Ok. Digitei errado, né? A função é o T primeiro aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem os valores. Bom, resolvemos aí o exercício, né? Mais um exercício proposto. Ok? Então vamos finalizar aqui essa videoaula e a gente continua aí numa próxima vendo mais alguma coisa aí sobre Haskell. Valeu, pessoal!